Então, gente, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline Ferreira, né? Vou ser o mais objetiva possível, né? Que a gente não fique enrolando muito, até porque essa é uma disciplina que a gente vai tentar esclarecer da melhor maneira, né? Para que realmente seja algo que vai impactar a vida de vocês, né? Porque como é algo que a gente vivencia, né? A gente vive a comunicação em todas as coisas, né? Então, muitas vezes a gente esquece da importância dela e do impacto que a comunicação tem na nossa vida, na vida daqueles que estão ao nosso redor, e principalmente o impacto das comunicações em missões, tá bom? Então, eu vou estar projetando aqui para vocês, eu vou apresentar para vocês aqui material. Vocês estão vendo aí, gente? Só me dá um ok se todo mundo está vendo o slide. Vamos lá, então. Estamos iniciando, né, nossa primeira aula de comunicação da Escola de Missões, para a glória de Deus. Estou muito feliz de estar fazendo parte desse tempo, né? Eu sou missionária da Igreja Batista Missionária da Amazônia, né? Como já falei, meu nome é Jaqueline. Congrego na IBMA há 19 anos e sou casada com o Wellington, né? Para quem não conhece também, congrega na IBMA, irmã do Estevão. Muita gente não sabe, mas eu sou formada em jornalismo desde 2013, né? E eu estou aqui comunicando com vocês, que como eu falei com o Marcelo anteriormente, quando eu me graduei, né? Quando eu concluí meu curso, eu não entendia o porquê de o senhor ter me direcionado para comunicação, né? Porque era um curso assim que para mim foi, confesso para vocês que foi difícil de concluir. Pensei muitas vezes em desistir, porque eu não entendia. E assim eu fiquei todos esses anos buscando em Deus o do porquê, né? Foi quando a equipe veio para Belém, né? Pessoal da Índia, né? Marcelo e companhia. E o Senhor começou a me direcionar para nesse sentido, né? Eu comecei a entender as movimentações e entendi que era isso, né? Porque eu tive uma experiência em 2015 na Índia e eu já fui com esse entendimento de que eu iria, né, para a Índia vivenciar realmente a missão em tempo integral, né? Fui com uma palavra da parte de Deus que eu precisava ir, esperei o tempo, foram 7 anos esperando em Deus para poder pisar na Índia, né? Então, se você ora por uma nação e ainda não aconteceu, espere que se foi o Senhor que direcionou você para pisar numa nação, você vai pisar. E eu esperei. Então, em 2015, fui para a Índia e voltada com esse olhar justamente para a produção de conteúdo, né? Então, eu realmente falei assim, não, eu estou aqui, mas eu vou viver intensamente cada momento, né? Porque eu preciso vivenciar isso, preciso viver isso. E foi o que eu fiz, né? Eu estive lá e para mim foi maravilhoso, né? Porque mesmo com muitas dificuldades, mesmo lutando contra a minha vontade, né? Porque a vontade de voltar em muitos momentos era muito grande. Como vocês viram na primeira aula de vocês, né? Da segunda-feira, que o professor falou sobre a questão da cosmovisão, né? É muito importante você entender sobre os princípios bíblicos, né? Que nós precisamos ter como cristãos,
né? Mas você também entender que a questão da cultura, você não vai conseguir mudar. Você não pode exigir que a, a, aquele, a, aquele cristão que está numa outra nação, ele haja e tenha uma conduta, um comportamento, né? Como nós temos aqui, totalmente diferente. Então, a comunicação, ela é extremamente importante, né? Nesse sentido, porque em muitas situações você não vai precisar falar nada, né? Mas em muitas situações você vai expressar a comunicação, seja através pelo teu comportamento, seja através pelo teu olhar, seja através de um sorriso, que a comunicação ela está muito além da palavra falada ou escrita, né? Mas ela diz respeito a comportamento, a gesto, a olhar, a roupa, a forma como você se expressa, a forma como você se veste, a forma como você realmente mostra para o outro, seja de que maneira for, você já está comunicando alguma coisa, seja boa ou ruim. Né? Então a gente tem que, primeiro pensamento que a gente tem que ter, a comunicação ela vai muito além da escrita e da fala, tá bom? Ela vem também pelo comportamento e diversas situações. Então, voltando para a questão da minha experiência na Índia. Então, lá, na vivência, eu pude ver a questão da dificuldade da pregação do evangelho lá, nas aldeias, principalmente, porque eles não sabem ler nem escrever lá. Então, eles são evangelizados por um filme, né, na língua local, mostrando lá da obra de Cristo, né, do sacrifício. E eu tentei, assim, nesse tempo, perceber essas reações, né, esses comportamentos, a questão deles das igrejas também, da conduta deles, do esforço deles em viver realmente o evangelho, mesmo num local muito hostil, né, que eles não eram bem recebidos. Eu conheci uma senhora que era a única cristã na aldeia dela, né, e ela muito assim apaixonada por Jesus, ela estava disposta, inclusive, até a morrer, se fosse preciso, pelo Senhor, né? E isso me impactava muito, de ver assim o posicionamento dela, né? Inclusive, ela foi a pessoa que mesmo contra, né, a questão cultural, ela foi lá, falou com o líder até então da aldeia que ela morava, para pedir a permissão para que nós estivéssemos lá passando o filme, né? Então isso para nós foi muito muito impactante, né? De ver realmente a disposição dela, de mesmo com ameaças de morte, de ser apedrejada, de ser expulsa, ainda assim ela estava lá, né? Pregando o evangelho a quem quisesse conhecer mais do Senhor. E eu tive muitas experiências, inclusive quando eu voltei, que assim, a gente tem o costume de ficar protelando as coisas, né, de ficar adiando. E quando eu voltei, eu tinha a intenção de escrever, né, mas aí eu fui adiando, até que eu fui convidada numa igreja, e enquanto eu falava, no final, uma pessoa pediu a palavra, e falou assim: ah, legal a tua experiência, maravilhoso, né? As fotos lindas, mas por que você não escreveu um livro, né? E isso assim foi muito, veio para mim como um baque muito grande. Eu falei: opa, isso é verdade. E foi quando, depois desse encontro que eu tive com essa pessoa, eu sentei na frente do computador e comecei a escrever, né? Então eu fiz um livro, só não imprimi, né? Não fiz a impressão para venda, mas ele está digital, né? E contando as experiências, né? Que eu tive lá, não só na casa que eu fiquei
com as crianças, né, que a gente fazia um trabalho de consolidação, de discipulado, de crianças indianas, né, e a gente tinha realmente esse desafio para mostrar o Senhor através das nossas atitudes, né, através de situações cotidianas, né, a nossa missão realmente foi muito intensa, porque não tinha um momento assim, tinha alguns momentos, poucos momentos onde a gente relaxava realmente e distraía um pouco, mas foi muito intenso, porque era 24 horas cuidando de crianças e acompanhando na escola e voltando. Então, eu estou contando isso, gente, para que vocês entendam que a missão, ela se caracteriza, ela se desenvolve de muitas maneiras, né? Então, nesse tempo que eu estive lá, foi dessa forma que eu atuei como uma comunicadora, né? E através dessa experiência, através dessa escrita, através de cada ida nas igrejas, né, para apresentar o que eu tinha feito, isso foi uma forma de comunicar, né, o que aconteceu lá para as pessoas daqui, porque se eu não tivesse feito isso, as pessoas não saberiam, né, não teriam conhecimento do que se trata. Então, essa é a nossa responsabilidade, que o Senhor nos chamou. Todos nós somos missionários. Todos nós temos a chamada para o ID. Só que cabe a cada um de nós esse posicionamento, né, de comunicar, de tornar conhecido o que está acontecendo ao nosso redor, né? Porque muitas vezes a gente trata como normal. Ah, foi mais uma cura. Ah, foi Deus continua fazendo. Ah, mas o que você está fazendo para que as pessoas realmente saibam disso? Para que o nome do Senhor seja glorificado através daquilo que você pode comunicar, né? Só que muitas vezes nós não fazemos isso. Nós deixamos passar, né? Ah, foi um dia normal da minha igreja, mas às vezes um dia normal da sua igreja, se você testemunhar, se você realmente for se colocar como uma testemunha do Senhor, né? Se você realmente tornar isso manifesto para as pessoas, isso vai impactar a vida de outros, né? Falar, oh, nossa, olha o que está acontecendo na igreja tal, na igreja tal. E a gente tem vivido realmente pela correria do nosso tempo atual, né? De a informação tudo muito rápido. As pessoas têm realmente deixado passar a importância das ferramentas que nós temos hoje. A gente vai estar abordando isso nas próximas aulas, né? E nós não conseguimos fazer bom uso, né? Nós temos o computador, nós temos o celular, temos a internet que nós podemos usar a nosso favor, mas muitas vezes nós não usamos da maneira correta, né? A gente não consegue, ao mesmo tempo, usufruir, né, para o nosso bem-estar, né? Você realmente pesquisar, de estudar, de você trabalhar, e também usar essas ferramentas para glorificar o nome do Senhor com aquilo que Ele nos deu. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. O objetivo geral dessa aula, qual que é? É proporcionar para vocês uma compreensão e o senso crítico do papel central da comunicação, né? Principalmente em missões, como eu falei, né? A gente precisa entender o como é importante você comunicar na missão que o Senhor te direcionou a fazer, tá? Seja na sua escola, seja na faculdade, seja no teu ambiente de trabalho, na tua igreja, não importa, né? Mas que você se posicione como um missionário cumprindo o ID do Senhor e comunicando. Amém? E aí a gente vai aqui falar um pouquinho das teorias, a gente não vai aprofundar, né? Porque é muita coisa e nós não temos todo esse tempo, né? Então eu vou tentar, assim, ao máximo, colocar para vocês, né? Para que a gente possa ir desenvolvendo. As práticas, né? Porque a comunicação ela é muito prática. Você não tem como fazer a comunicação sem praticar, porque o tempo todo a gente está comunicando, está falando, tá? Impacto nas diversas formas de mídia, né? Como eu estou falando, a gente vai
entrar nesse assunto mais adiante, e a interação comunicativa, né? A gente está interagindo aqui, né? A gente está usando o Meet para interação, né? Para comunicação. Então, vamos lá. Mas aí você fala assim, o que é a comunicação, né? O termo comunicação ele vem do latim comunicare, né? Que significa se tornar comum, né? Você compartilhar, você partilhar. O que eu estou falando é você realmente ter esse entendimento de que você precisa tornar conhecido aquilo que você está vendo, aquilo que você está vivenciando ali, aquilo que você está ouvindo, o conhecimento, a informação que você tem, né? Então, é justamente pegar tudo que você sabe e expressar e compartilhar com os outros, né? Então, é um fenômeno que é complexo, né? A gente acha que é simples, mas é muito complexo, que envolve a troca de emoções entre indivíduos e grupos, né? Por meio de diversos canais e sistemas simbólicos. Então, nós temos muitas ferramentas, muitas maneiras de troca de informação, muitas formas de usar realmente as ferramentas e meios para fazer isso. Então, dessa forma que a gente vai construindo as nossas relações, né? Tudo começou no Jardim do Éden, né? Quando Deus criou o homem para se comunicar. Então, ali, a comunicação ela já começou, eu vou trazer para a gente, tá? Começou a comunicação ali, naquele momento, quando o Senhor ia no jardim todos os dias para conversar com Adão. Então, o maior comunicador, o maior exemplo de comunicador que nós temos é o próprio Senhor, né? É o próprio Deus, que Deus nos criou com seres sociais, né? Nós somos sociáveis, nós fomos criados ali para socializar, para estar uns com os outros, né? Só que muitas vezes nós temos essa dificuldade, né, de socializar. Mas ainda que você não queira comunicar, você já comunica, tá bom? Então tudo começou lá no jardim. E o que eu fico mais impressionada, assim, impactada quando eu penso, que eles não tinham lá nesse tempo a tecnologia, né, não tinham internet, não tinham nada disso. E o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus, né, nos sermões. Como é que Jesus ele tinha essa questão do comunicar, né? Jesus ele conseguia cativar a atenção das pessoas só com sermões. Imagina ele falando 1, 2, 3, 4 horas ali, e as pessoas atentas ao que ele falava. Né? Como que ele conseguia atrair a atenção das pessoas para aquilo que ele falava, sem que as pessoas fossem embora. Né? Imagina as pessoas ali ouvindo ele comunicando, né, a vida de Deus, a palavra de Deus, e através da sua vida, manifestando ali o reino de Deus, né? E as pessoas sendo atraídas por isso. Imagina você estar no culto, comunicando, né, realmente compartilhando a palavra de Deus, sem recurso nenhum, né? E ainda assim as pessoas conseguirem te ouvir, te entender, né? Você desenvolvendo ali uma linguagem fácil, né? Acessível às pessoas. E Jesus ele era assim, né? Ele não deixava ninguém ficar sem entender, né? Tinha uns que não entendiam e depois iam questionar ele, né? Mas ele se fazia entendido, né? Ele tentava realmente alcançar todos, né? Seja por parábolas, ele tinha os mecanismos dele, né? Para se fazer entendido, para fazer com que a palavra de Deus fosse entendida por aqueles que ouviam, tá bom? Então, o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus, e isso é possível, né? E mesmo com tudo que nós temos disponíveis hoje, ainda assim nós não comunicamos, né? Então isso vai mudar, amém, gente? Vamos começar a comunicar.
e através das nossas vidas fazer as obras do Senhor conhecidas, amém? Porque o Senhor nos chama para ser glorificado através de nós. Então, vamos comunicar aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e através das nossas vidas, amém? Vamos lá. De acordo com a teoria de comunicação, a informação, né, a comunicação em si, ela envolve 4 elementos, que é o emissor, que é aquele de quem a informação está saindo, aquele que tem a informação, que tem aquele conhecimento e ele vai passar, a mensagem em si, que é o conteúdo que ele vai estar falando, o canal, que é por onde ele vai estar comunicando, que ele vai estar compartilhando aquilo, e que vai estar recebendo. Tá? Então, a comunicação, ela engloba essas 4 pessoas, tá, gente? Emissor, mensagem, canal e o receptor, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Aqui eu botei até um esqueminha de comunicação, que é justamente aquele que fala, né, escreve, enfim, vamos lá. E ela é influenciada, né? Porque assim, se eu entregar um texto para cada um de vocês, eu for pedir para vocês escreverem aquilo que vocês entenderam sobre determinado texto, ou uma fotografia que eu mostre para vocês, ou um vídeo que vocês vejam, quando vocês forem escrever, vocês vão falar coisas totalmente diferentes, né? Porque a nossa comunicação, ela é influenciada pela nossa bagagem, seja familiar, cultural, tudo aquilo que toda informação que você adquiriu durante a sua vida. E tudo aquilo que você adquiriu durante a sua vida, isso vai impactar, né? Então, isso vai diferenciar as nossas comunicações, que não vão ser iguais. Por exemplo, eu tenho uma experiência na nossa igreja que eu participo de um grupo que prepara estudos. Então, a pessoa que recebe o meu estudo, ela sabe quando sou eu que estou escrevendo, porque ela já conseguiu identificar com o tempo a minha escrita. Então, ela chega comigo e fala assim, foi tu que escreveu esse texto, né? Por quê? Pela forma como a gente escreve, as pessoas também conseguem identificar quem foi que escreveu. Né? O tipo de palavra que você usa, as escolhas que você tem ali no gramatical, né? Então, é muito importante nesse processo que você saiba a questão de ortografia, né? E a gente, nessa era do digital, né? A gente vê um crescente uso de palavras muito abreviadas, né? E a pessoa já não sabe pontuar, é texto corrido, a pessoa escreve como ela fala, e assim, é muito complicado, porque até isso altera, né? Às vezes uma vírgula que você não coloca, altera todo o sentido daquilo que você está falando, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque a comunicação, ela tem uma intenção, ela tem um objetivo, tá bom? Então, se você não sabe usar, essa intenção, ela pode não ser alcançada. Esse objetivo, ele pode não ser realmente alcançado. Isso, exatamente. Então, assim, você consegue identificar, porque o você é o V e o C, né? Então, a gente vê pessoas tirando notas baixas em redação, porque elas não têm mais o costume de ler livros, elas só querem ficar ali no celular, textos rápidos. Então, tudo muito rápido, né? A gente percebe uma piora em escrita, né? As pessoas usando a gente, ainda hoje, né? A gente junto, quando é separado. Então, nós precisamos também conhecer essas normas, né? De português, as gramaticais, para a gente conseguir desenvolver, conseguir escrever, né? Ler livro. Isso tudo influencia muito, tá bom, gente? Então, como a gente vai estar falando essa questão de mais para frente sobre a questão de escrita de relatório,
né, de uma série de situações, você precisa entender e saber escrever, né? Porque senão você vai acabar comunicando de uma maneira errada aquilo que de fato você poderia fazer, né, se comunicasse da maneira que precisa, corretamente, né? Vamos lá. A comunicação ela pode ser verbal ou não verbal. Como eu disse para vocês anteriormente, o verbal, seria esse verbal? É o que a gente está fazendo aqui, né? Eu estou comunicando, falando com vocês. Então, está sendo verbal, tá? Verbal também é o texto lá escrito, a mensagem que você manda no seu celular, é o WhatsApp. Enfim, isso tudo é comunicação verbal, tá? E a não verbal é o comportamento, como posso dizer, a sua roupa, a maneira como você usa o seu cabelo, como você usa acessórios. Isso tudo faz parte da comunicação, tá, gente? A verbal, ela se divide em escrita e oral, né? Porque eu já falei, eu vou só passar assim mais rápido. E a não verbal é a direta ou indireta, tá? Quer dizer, a verbal pode ser também direta e indireta. A direta qual é? É a gente comunicando aqui, ó. Eu estou falando, vocês estão me vendo. Então está sendo assim, face a face, né? Só que tem aqui, no caso, esse face a face seria se o computador não estivesse, tá bom? Seria a conversa pessoal, você ali no aconselhamento, você ali conversando com um amigo, enfim. Essa é a comunicação verbal direta. E a indireta é com o uso de um intermediário. No caso aqui, o nosso é indireta porque tem o computador que está levando a minha comunicação para vocês, tá bom? E aí ela acontece em diversos níveis, que é a intrapessoal, né? Que é como se fosse a comunicação do seu cérebro com o seu corpo. O cérebro está lá dando os comandos e essa seria a comunicação intrapessoal. A interpessoal é a comunicação que nós estamos fazendo aqui, entre nós, tá bom? Interpessoal, um com o outro. Grupal, estou dando essa aula para vocês, no caso. Organizacional é a comunicação já mais voltada para as empresas, né, escolas, é a questão mais da instituição. E de público, né, que seria a comunicação de massa, que, por exemplo, o YouTube é uma ferramenta para comunicação de massa. Pelo vídeo, você consegue alcançar pessoas em todos os lugares do mundo, tá bom? Então, cada uma dessas esferas, elas têm as suas características e seus desafios, tá? E você não pode fazer de qualquer jeito. Então, você precisa realmente adquirir uma certa habilidade. Se você não tem, você procura por ela para desenvolver da melhor maneira. Tá bom, gente? Dá um okzinho aí, está tudo certo. Estão entendendo direitinho? Alguma dúvida? Eu tô correndo demais, gente? Ou tá dando para entender? Vamos lá. Então, bora. Como eu já falei, né? A comunicação ela serve para essa troca. Tá, eu falo e recebo também, porque eu não estou falando só aqui. Então, eu tô falando e vocês estão tendo o entendimento de vocês. Em algum momento, vocês vão me dar esse retorno. Ah, eu entendi dessa maneira. Só que eu vou perguntar para cada um, vai ser um entendimento diferente. Tá bom? Porque esse entendimento ele é impactado por aquilo que você já tem como um conceito de você, né? Então, tem uma série de situações que influenciam muito, e eu não posso, por exemplo, como o primeiro professor falou, né, da questão da cosmovisão. Eu não tenho como fazer com que as pessoas pensem, ajam e escrevam como eu, né, porque nós somos diferentes. Então, nós precisamos entender que cada um de nós é um ser único que fala, que pensa e que escreve de uma maneira única, tá bom? E assim a gente vai se completando. Porque naquilo que eu posso ter uma habilidade, a outra pessoa não tem, mas
uma habilidade ela pode ter e eu não tenho. Então, por isso que nós precisamos uns dos outros para a gente se complementar. O que a gente precisa é respeitar a opinião uns dos outros, né? E nos ajudar, amém? Então, tudo isso modifica, tudo isso muda. Vamos lá, já passei aqui, vamos lá. Só batendo, frisando com vocês, tá? Para ficar essa parte conceitual bem firme na mente de vocês. Depois vai ser cobrado, hein? Eu vou cobrar de vocês isso aí. Comunicação verbal é a forma de comunicação mais comum, né, que ocorre pela palavra falada, escrita, conversa, telefonema, mensagem de texto, e-mail, carta informativa, entre outros, tá? Dividida entre escrita e oral, que eu já falei para vocês, tá? Vamos passar. Para fixar aqui, ó. Exemplo de comunicação verbal. Escrita, livro, cartaz, jornal, carta, telegrama. Oral, diálogo entre pessoas, rádio, TV, telefone, etc. Tá bom? Vamos lá. Comunicação não verbal, como eu falei para vocês, né? Não possui uso de palavras. Então, é tudo isso que está aí, ó, que vocês estão visualizando. Gesto, expressão, tom de voz, postura, a proximidade física, né? Porque tem pessoas que gostam de comunicar tocando, né? E a gente precisa também ter esse entendimento de que porque tem pessoas que não gostam, né? Que se incomodam. Meu filho está tentando aparecer aqui, gente, desculpa. E a fotografia, gente, ela é muito importante na comunicação. Por quê? Às vezes, uma fotografia, ela expressa muito mais do que uma escrita, do que um texto. Porque na fotografia, a pessoa está ali olhando aquela realidade. Se eu chegar aqui e falar, olha, gente, lá na Índia, as crianças viviam sujas, né, com cabelo emaranhado, de poeira, elas ficavam descalças, elas ficavam o tempo todo sujas. Vocês podem ter, com essas coisas que eu estou falando, vocês podem formar na mente de vocês, tipo assim, o cenário, né? Mas se eu chegar aqui e mostrar para vocês uma foto dessas crianças dessa maneira, o impacto vai ser muito maior, né? E fica muito mais impactante quando além da fotografia, eu ainda escrevo alguma coisa, tipo, põe uma legenda lá, tá? Porque a foto realmente ela vem como essa comunicação não verbal e ela fala demais, né? O nosso silêncio também fala muito, né? Você está ali numa situação e aí você, mesmo em silêncio, você acaba passando uma comunicação, seja boa ou ruim, tá bom? Então a gente precisa atentar para todas essas coisas. E a comunicação não verbal, ela se divide também em comunicação direta e indireta, como eu falei para vocês, tá? Essa direta, ela não possui um intermediário, é ali você diretamente com o receptor, tá? Eu estou emitindo a informação e ele está recebendo. E a indireta, quando tem esse intermediário, tá bom? Pode ser digital ou não, tá? Vamos lá. Opa! Então vamos ficar aqui, vamos falar mais um pouquinho. E eu vou soltar logo, aproveitar aqui, eu vou soltar a palavra-chave, tá, Marcelo? Posso? Já está quase no nosso horário. Pode sim, pode soltar, prof. Vamos lá, vou bater de novo. Vou falar, a palavra-chave dessa aula é a comunicação, porque eu estou falando muito de comunicação. Né? E na próxima a gente já fala. Então, gente, palavra-chave é comunicação, tá? Então, alguém quer falar alguma coisa do que eu já falei aqui? Quer acrescentar alguma coisa? Fica à vontade. Alguém? Ou tá tranquilo? Só eu que vou falar mesmo? Vim contribuir? Tem alguma experiência para compartilhar nessa parte de comunicação? Alguma dúvida sobre o que eu falei? Pode falar, Gil. Não, só assim, por essa questão da comunicação, você estava falando da escrita, né? A gente consegue, de fato, perceber quando
quando determinadas pessoas elas começam a escrever, e aí a gente tem uma noção quando é a pessoa. E aí, quando ela começa a ter um vocabulário diferente, a gente desconfia logo, né? Porque a gente já sabe que não é aquela determinada pessoa que está escrevendo. E é interessante também a gente pensar na questão da comunicação, como você falou, dessa não verbal, né? Da corporal, né? Que o Sim. corpo ele fala muito. Então, eu acho que para nós que estamos nessa batalha aí para aprender mais sobre missões, importante também muito isso, né? A gente aprender a falar um pouco com o corpo, né? Questão de se portar, questão de olhar bem nos olhos das pessoas, olhar assim de forma bem mais direta, não gesticular muito, que às vezes a gente fala muito com as mãos, né? Muito com os braços, então não movimentar muito. E às vezes isso pode ser bom, às vezes pode não ser, eu não sei qual é a visão técnica disso, né? Porque eu não sou da área. Mas eu acho que a gente precisa também ter um pouco desse cuidado com a comunicação, com a nossa comunicação visual, né? O nosso visual, que eu digo, não é só questão de vestimento, roupa, mas assim, a forma como as pessoas veem a gente na hora de estar comunicando, né? Eu acho que isso é importante. E é muito bom estar aprendendo essa parte de comunicação com quem é da área da comunicação. Eu, que sou de letras, a gente tem uma noção, né, de comunicação, mas a gente não tem todo esse aparato, né, toda essa bagagem. É muito bom aprender com quem é da área. Tá muito interessante, tá muito legal. Tá parecendo aqui, tá comunicando também, tá parecendo. Pois é. É porque assim, a gente restringe muito, né? A gente restringe muito essa questão da comunicação, porque, tipo assim, a comunicação é só escrever, né? E falar. Só que não é isso, tá? Porque, por exemplo, eu não tenho como chegar com vocês e falar assim, olha, vocês têm que se comportar dessa forma. Por quê? A questão do comportamento, ela é adquirida no decorrer da tua vida, né? A questão do... A gente tem sim, por exemplo, de procurar saber, como tu falou, né, da questão dos gestos. Eu já me comunico mexendo um pouquinho mais as mãos, porque eu estou sentada. Mas se eu estivesse em pé, eu já estaria me comportando de uma maneira diferente. Então, geralmente, as pessoas que são mais agitadas, elas tendem a gesticular, a andar muito de um lado para o outro, a se comportar, né, de uma maneira diferente. Nós nos comportamos de uma maneira diferente um do outro, né? E a comunicação é da mesma forma. O que nós precisamos ter o cuidado é de, por exemplo, você quer manifestar um texto, digamos assim, principalmente na internet, né? Na internet, hoje em dia, a gente consegue, assim, testemunhar, né? A gente vê as pessoas usando a internet para ficar desabafando, né? Usa a internet para falar o que dá na telha e tal, mas a pessoa não pensa no impacto, na consequência daquela informação naquele meio. Porque, assim, a internet, da feita que você coloca lá, que você registra, é esse cuidado que a gente tem que ter, né? Vou voltar um pouco. Mas tem que ter o cuidado com a fala, porque aquilo que a gente fala lá impacta a vida das pessoas também. Então a gente precisa ter muito esse cuidado com aquilo que a gente vai falar, porque da feita que sai da tua boca, você não tem como engolir o que você falou, né? Então a Bíblia, ela nos ensina que a gente precisa ter esse domínio próprio em muitas situações, principalmente as difíceis, de você não falar aquilo que você está pensando, né? Que você tem que ponderar realmente e ter a sabedoria para você se acalmar, né? Para você pensar, para conseguir depois falar, né? Para resolver, para
aconselhar, não importa, mas a gente tem que ter esse cuidado da fala, né? Porque aquilo que a gente fala, a gente não tem como voltar atrás. Acontece muito nas explosões de raiva, né? Você passa por uma situação, você solta uma palavra lá que você não queria, e aí acaba criando situações e consequências que podem ser devastadoras, né? Na faculdade a gente aprende, em jornalismo, que às vezes uma pessoa ela passa a vida toda para construir uma reputação, digamos assim, né? Ela passa a vida toda construindo algo e por uma palavra ou uma expressão que ela usa, aquilo pode destruir tudo que ela construiu na vida dela. A questão do nosso testemunho, né? Às vezes um comportamento ruim que a gente possa ter num dia mau, faça com que as pessoas olhem para nós de uma outra maneira. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? E com a escrita, principalmente, né? Você tem que a escrita, ela é um pouco menos complicada porque assim, você escreveu, você dependendo de onde você veicula, você ainda pode apagar. Agora, a escrita ela te dá também essa liberdade de você olhar, de você ler o que escreveu, você reler, ir lá, corrigir, modificar, e a falada não. Então a diferença está aí. A falada você não tem essa possibilidade da mudança, né? Você pode consertar se você falou alguma coisa que não deveria, você pode ainda ter a possibilidade de consertar aquilo, né? Indo lá, reconciliando tal. Mas a escrita, você tem essa liberdade de você ir para poder veicular, tá bom? Então, mas em ambos a gente tem que ter um cuidado, tá? Não só na escrita, mas qual é o objetivo de eu querer comunicar aquilo? O porquê que eu quero? Quem eu quero atingir, né? Não é você usar a comunicação só para si, né? Mas a gente, como colaboradores do reino de Deus, a gente precisa começar a pensar na colaboração e no cuidado com os outros também, naquilo que a gente vai comunicar, naquilo que a gente vai escrever, naquilo que a gente vai postar, tá? Porque você vai estar sendo visto, as pessoas vão ler aquilo que você vai escrever, as pessoas vão ouvir aquilo que você vai falar. A gente tem que realmente ter esse filtro, né, daquilo que a gente vai compartilhar, tá, gente? Então, a gente, um mundo, assim, cada vez que as informações estão indo muito rápidas, a gente parar, né, para ler um livro, para a gente se instruir, para a gente agregar, né, conhecimento, para desenvolver determinada coisa, é muito necessário, né? Mas a gente realmente precisa ter uma disciplina muito grande, porque a gente vive numa rotina muito corrida. Então, muitos de nós damos a desculpa, mas eu não leio tal livro, eu não tive tempo, né? Mas manda para mim um resumo. O que as pessoas estão fazendo hoje em dia? Pega aquele livro, o nome, e vai nas críticas, né? Vai no resumo que está na internet para ver se conseguem, né, saber o que fala no livro. Aí, tu leu o livro? Eu li. A pessoa só leu o resumo do livro, sabe? Ela não teve aquela de parar, de realmente saber do que se tratava o livro, né? De saber de todo o conteúdo, mas pegou uma parte para ver o todo, né? Então, tem esse cuidado também, tá, gente? Alguém mais quer contribuir? Quer falar alguma coisa? Eu, professora. Oi! Deixa eu, assim, deixa eu ligar a câmera aqui também. Porque está se falando bastante da comunicação e também voltado muito para a escrita. Mas nós temos a língua de sinais também, e que às vezes a pessoa acha que é só aqui nas mãozinhas, mas você usa uma parte do teu corpo, porque você tem que usar as expressões. Então, hoje eu falo com as mãos, eu fecho a minha boca, mas as minhas expressões, elas falam muito, e as pessoas percebem que depois que eu passei a sinalizar,
eu emudeci. Tem pessoas que fazem pergunta e eu respondo com os olhos. Ela disse, responde a pergunta, eu digo, já... Mas eu não verbalizei nenhum som, mas eu só com os meus olhos eu já respondi. Então, o fato de já também tem os trejeitos, cada intérprete, cada surdo fala de um jeito, agora dificilmente vai ter cópias, porque é no visual, você tem que se apresentar. Então, o teu filho quer se apresentar ali, ele quer participar. Então, fala alguma coisa. Fala com todo mundo, fale bom dia. Bom dia. Bom dia para você. Então, essas coisas também, essa contribuição, né? Porque quando a gente estava estudando justamente a comunicação verbal, os surdos entenderam que o verbal era só o falar. Mas esse aqui também fala. Né? Então, a não verbal pode ser até um símbolo, alguma coisa, como a gente fala, né? I love you, eu amo você. Né? Então, tem uma série de coisas assim, que na comunicação, hoje, principalmente no Brasil, a gente já tem 2 línguas que são oficiais. Agora, em vários países também pode acontecer a mesma coisa. Então, a facilidade de entrarmos num país fechado com a língua de sinais, nós vamos ter uma abertura, às vezes, mais significativa, porque o outro lado não sabe, não conhece essa língua. Então, ele acha que, não, é surdo, deixa entrar, não tem problema. Então, assim, a vantagem também de conhecermos várias línguas, né? Sim. Assim, é muito importante tu contribuir, porque também tu vais estar abordando sobre isso, né? Então, a gente vai se complementar. Exatamente. Né? É uma eu não quis entrar, porque eu sei que você vai estar falando sobre isso, mas é muito... O que tu mas falou, pode dar spoiler, professora. Pode dar spoiler. Spoiler. E aí, essa questão, né, do como a comunicação ela consegue alcançar, né, a todos. A gente só precisa se dedicar a fazer isso, né? Então, é um povo não alcançado, né? Mas são muitos que precisam realmente também ser alcançados, e cabe a cada um de nós. Não que todo mundo vá fazer, mas o Senhor levanta pessoas como a Cirlei para estar realmente... Pode falar, Marcelo. Então, pessoal, queria aproveitar aqui só para falar um pouquinho, lembrar vocês da experiência que a gente teve lá no sítio, no teórico da Escola de Missões, mês passado, e também no prático. A gente percebeu, era muito nítido e claro, aproveitando o gancho da professora, como cada professor falava, né? O Geolevante tinha um jeito, ou ele um outro jeito bem diferente, eu, a Marli, depois também o Júlio César, o Ivens, cada um com a sua maneira de falar, de se apresentar, de expor o seu material, né? Cada um da sua forma. E no prático, a gente ficou assim impressionado como os alunos que estavam lá meio acanhados, até no próprio tempo de treinamento, de um teatro, de uma música, eles se transformaram, né? Viraram atores profissionais, pessoas que se inclinaram para as crianças, para abraçá-las, para ajudar a pintar, para servir. Então, tudo aquilo ali, às vezes a gente pode pensar assim, não, mas eu não estava comunicando. Estava sim. Cada pessoa, cada ato que fez lá foi uma maneira de se expressar. E uma segunda coisa que eu queria falar é sobre uma coisa que a Márcia falou para a gente, a professora Márcia, que vai falar sobre evangelismo e plantação de igrejas e discipulado, sobre uma estratégia que Deus deu para ela. Inclusive, ela ia falar para a gente isso lá no teórico, mas não deu tempo por causa das aulas, sobre uma percepção
veja a importância da comunicação também nas mídias sociais. Deus deu um direcionamento para ela sobre pessoas que escrevem e postam nas redes sociais sobre a possibilidade de estarem depressivas, né? Como a professora falou, alguém escreve, o que ela escreve você vai conseguir perceber. Então, alguém posta algo no Instagram, na página do Facebook ou em outra mídia, e dava a entender, a Márcia percebeu que aquela pessoa estava com sinais de depressão, então rapidamente ela usava a estratégia, obviamente, do reino, para entrar em contato com muito cuidado, né, e ministrar sobre a vida dessa pessoa. Então, a comunicação ela multiforme, né, que nem diz o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que a graça de Deus é multiforme, e assim também é a comunicação. Amém. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente precisa sair dessa questão, né, do engessar, né? Porque nós não somos robôs, né? É como eu falei anteriormente, eu não posso cobrar que alguém se comporte, fale e escreva da forma que eu faço, né? Porque somos todos diferentes, as nossas percepções são diferentes. Se a gente ficar no mesmo local, né, olhando para alguma coisa, quando a gente for falar da nossa experiência, vai ser totalmente diferente uma da outra, porque nós estamos em pontos de observação diferentes, digamos assim, né? Por exemplo, eu tive uma experiência há muitos anos atrás, o professor colocava um vaso para a gente olhar para ele, né, e expressar como a gente estava vendo aquele vaso. Então, quando ele pegou todas as respostas, ele viu que era completamente diferente, porque a gente foi posicionado em pontos diferentes, então a nossa percepção ela era diferente. Mas isso acontece também quando nós estamos no mesmo ambiente, vendo a mesma coisa, porque aquilo que eu vou relatar está muito influenciado com aquilo que eu já possuo de informação, de conhecimento dentro de mim, né? Por exemplo, o que aconteceu comigo lá na Índia. Teve uma experiência que eu tive com Deus no período estava muito intenso a questão do calor do verão lá, estava muito quente e a vegetação estava toda seca, não tinha vida, não conseguia ver vida em lugar nenhum, né? Porque era tudo muito empoeirado, tudo muito, as árvores sem folha nenhuma, todas secas, né? E por trás de um monte de feno tinha uma senhora que estava vestida com um sari verde. E quando eu olhei para essa senhora, veio muito forte uma palavra no meu coração, que era para eu começar a ter os meus olhos voltados para a vida que tinha naquele ambiente hostil, né? Naquele ambiente de seca. E aí o Senhor começou a abrir os meus olhos, eu comecei a ver a vida por trás daquela aparente morte, né? Então, se você estivesse comigo nesse ambiente, você teria uma experiência diferente. Sim, eu ia falar com você de uma outra maneira, né? E aí eu comecei a ter esse olhar, né, de conseguir olhar não para o ambiente, porque se eu olhasse para aquele ambiente, eu ia desanimar, porque além da hostilidade com a questão, não pelas pessoas que a gente levava, né, a palavra de Deus, mas do ambiente geral, né, que na cidade onde eu estava eram muitas religiões misturadas, e tinha o budismo, tinha o islamismo, tinha adeptos à questão da religião extrema, né, fazendo as coisas por lá. Então, se eu fosse olhar para o contexto geral, eu ia desanimar, né? Falar, nossa, mas parece que não está surtindo efeito. Só que comecei a ter uma outra percepção, comecei a ver justamente essa questão da pessoa, né? Então, a forma como a gente observa, a forma como a gente olha as situações também, elas impactam, influenciam muito naquilo que a gente vai comunicar. Se
se eu tivesse lá, por exemplo, passando por essa experiência, mas se eu tivesse com maus olhos, se eu tivesse amargurada, se eu tivesse fechada para aquela experiência, para aquilo que o Senhor me falou, eu ia escrever de uma outra maneira. As minhas fotografias, na época que eu tirei, elas seriam de uma outra forma. Então, isso também vai muito do nosso relacionamento com Deus, né? O que Deus tem comunicado conosco? Como eu falei anteriormente, a comunicação ela começou quando Deus criou Adão e a Eva para comunicar ali, para se relacionar. Então, ainda hoje, a nossa comunicação com Deus, ela tem esse impacto também naquilo que a gente vai propagar, né? Porque a nossa prioridade tem realmente que ser o nosso relacionamento com Deus, porque o nosso relacionamento com Deus, ele impacta em todos os nossos relacionamentos, né? Não importa o ambiente, não importa o segmento onde você está ali, no teu dia a dia. Se você tem se você tem um relacionamento com Deus, se você se relaciona de uma maneira assim, realmente com uma constância diariamente com o Senhor, você consegue ter um olhar diferenciado, mesmo numa situação difícil. E aí, quando você vai escrever sobre uma experiência que você passou, mesmo que ela seja ruim, você consegue ainda ali comunicar a graça de Deus, comunicar o favor realmente naquela situação, um escape, sabe? Então, essa questão da comunicação, principalmente voltada para missões, nossa comunicação, nosso relacionamento com Deus é de suma importância, né? Porque eu lembro que nas dificuldades que eu tinha lá, se não fosse o meu relacionamento com Deus, de realmente o Senhor liberando palavras e falando comigo lá, eu não teria ficado o tempo que eu fiquei, eu teria desistido e voltado antes. E eu teria deixado de viver essa experiência que eu tive lá, né? O pessoal que foi para Baeté estava com o coração aberto para aquilo que o Senhor tinha por fazer lá. E mesmo muitos tendo essa primeira experiência, né, de andar de barco, eu sei que não deve ter sido fácil em algumas situações para vocês, mas vocês entenderam o que estavam fazendo lá, né? Vocês entendiam a importância de viver esse tempo, de vivenciar realmente com muita intensidade, né? De se permitir realmente viver essa experiência e ter esse olhar voltado para o Senhor, que mesmo com a dificuldade, vocês ainda assim conseguiram vivenciar, de viver essa experiência e compartilhar de maneira que as pessoas pudessem glorificar o Senhor através de vocês, né? Então, nós precisamos realmente priorizar o nosso relacionamento com Deus para que, quando você estiver na sua missão, mesmo que você esteja numa missão que esteja difícil, na maneira natural, na maneira né, humanamente falando, mas ainda assim você tem o Senhor que vai te fazer olhar e vai te fazer expressar e compartilhar a informação de uma outra maneira, não de uma maneira frustrada, né? Não de uma maneira que vai causar um impacto nas pessoas negativo, né? Mas que ainda naquele momento de dificuldade as pessoas vão ler o teu texto, vão falar, nossa, mas ele venceu. Olha, mas aconteceu, Deus deu escape. Olha, porque a gente tem que expressar. Eu vou separar um texto para mostrar para vocês de um dos relatos que eu coloquei no livro, né, da questão das aldeias, sabe, das dificuldades que a gente tinha para chegar lá e tal, e o Senhor me deu essa habilidade para eu escrever as dificuldades desse tempo, né, dessa aldeia de uma outra maneira, que não eu não sei se o Marcelo chegou a ler algum relatório das aldeias que eu coloquei no livro, que eu passei o livro para ele, depois eu vou ter a oportunidade de compartilhar com vocês, de contar esse ambiente, essa experiência, mas de uma maneira que não fosse tão chocante, né? E aí é isso, a comunicação é o tempo todo, não para. É Deus contigo, é você comunicando com outras pessoas e comunicando consigo mesmo, que muitas vezes a gente comunica para dentro, né?
A gente está ali falando com a gente mesmo, então não para, gente. A comunicação, ela tá em nós e em tudo que a gente faz, né? É comunicação. E agora a gente vai dar o nosso intervalo. Vocês vão beber uma água, tomar um cafezinho para dar uma espertada. E daqui a uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, Marcelo, quanto tempo para voltar? Vamos fazer 10 minutos hoje? Pode ser 10 minutos daí. Pronto, então daqui a 10 minutinhos a gente está de volta, gente. Até lá. Não, não vão me deixar não, hein? Para vocês voltarem. Espero vocês aqui, viu? Até mais.